adaptar a seres humanos e pode gerar uma tragédia. Um astrofísico estava dizendo que há uma possibilidade muito grande, atenção, ele não é crente, ele não é religioso, é um astrofísico. Ele disse que há uma possibilidade muito grande do século XXI não terminar. Ele não é religioso. É um astrofísico dos mais respeitados. Um inglês que escreveu um livro intitulado O Século Final. E ele diz que acidentes em laboratório podem produzir um vírus hiperresistente e gerar uma pandemia no mundo. Ele diz que armas nucleares podem cair em mãos erradas e gerar um holocausto global. E ele fala também daquilo que todos têm medo, da ação da natureza. Os furacões, as tsunamis, a natureza em colapso. Jesus disse que os homens desmaiariam de terror pela perplexidade do bramido das águas e das ondas do mar. Isso está na Bíblia. As profecias bíblicas estão se cumprindo. Aí vem a quarta previsão de Jesus, os terremotos. No século XX, nós tivemos pelo menos 100 terremotos extremamente poderosos, sendo que no século XIX só foram 7. O século XXI mal começou e nós já tivemos muitos e vários terremotos. O mesmo nos Estados Unidos é a falha de San Diego. Ali em São Francisco, que chamam de Sodoma e Gomorra do século XXI, a Bíblia fala no capítulo 18 de Apocalipse que vai haver um terremoto que vai arrancar uma parte da costa de determinado país. A Bíblia chama aquele lugar de Babilônia. Tem gente que pensa que Babilônia é o Iraque. Babilônia não é o Iraque. Babilônia é um espírito que se instala, que se internaliza no modo de vida e na cultura de um povo. A Bíblia tem que ser bem lida e interpretada porque ela contém metáforas. Há países em que a atmosfera espiritual é terrível. Se alguém já foi ao Egito, se alguém já foi ao Marrocos, ou qualquer país ou um país antigo comunista, ou então um país árabe que é proibido pregar o evangelho, você vai sentir o espírito. Eu vi, é como se isso aqui, tem uma coisa melhor. Eu tive uma visão no Marrocos. Quando você chega, você começa a conviver, geralmente nesses países em que é proibido pregar o evangelho, você sente um peso. A gente chorava à toa, por nada. Olhava uma para a cara da mulher, então era teu. Olhava uma para a cara da outra, sem saber por que a opressão. Nós vivemos num país em que nós podemos orar, clamar a Deus, mas eu tive uma visão lá, era como se tivesse uma mão pinçando assim o lugar. Ali em cima. Não é assim não, é pinçando o lugar, preso. É horrível, é terrível. E a Bíblia fala dessas potestades. Há países em que a atmosfera espiritual é terrível. Quantos aqui já chegaram a um lugar e se sentiram um perigo no ar? Meu pai, quando foi ao Egito, a primeira vez, ele ficou menos tempo porque ele sentia como se ele estivesse sendo seguido o tempo inteiro. Ele disse, minha filha, é uma coisa maligna. Parecia que tinha alguém fungando o meu cangote, minha filha. Uma perseguição horrível. É a potestade do ar. A atmosfera é pesada e diferente. Muitos servos de Deus e missionários já sentiram isso. Mateus 25 é a continuação do Sermão do Monte. Está tudo no mesmo contexto. No dia do juízo final, haverá um tribunal espiritual e todos vão comparecer diante daqueles que têm olhos de chamas de fogo e nada escapa diante de seus olhos. Ele vê tudo, toda a intenção e a motivação dos sentimentos. Ele entra lá com seus olhos penetrantes e ele está falando o seguinte: o juízo final vai ser definido por suas atitudes. Esse tribunal vai julgar os atos humanos, ou seja, as ações, mas também vai julgar as omissões. Muita gente acha que o nosso direito penal é muito duro porque ele pune ação e omissão. Em determinados países, omissão de socorro não é crime. No Brasil é crime. Em alguns países, o direito só pune
aquilo que você faz, nunca pune o que você deixa de fazer. Mas a Bíblia é muito clara. Você vai ser julgado por suas ações e por suas omissões. E ele começa a contar uma história. Naquele dia, ele vai pegar os cabritos, vai colocar à esquerda, as ovelhas à direita, vai dizer aos cabritos, apartai-vos de mim. Isso é uma história que ele começa a contar, uma parábola, para ele explicar: vinde benditos de meu Pai, as ovelhas, para aquilo que está preparado para desde a fundação do mundo. E vão perguntar: mas Senhor, por quê? E ele dirá: porque eu tive fome e tu não me deste de comer. E ele continua: quando eu estava preso, você não foi me visitar. Porque todas as vezes que fizeste isso a um dos meus pequeninos, que deixaste de fazer a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. O que ele está dizendo é que a sua omissão pode se tornar juízo e sentença sobre a sua própria vida. Nós temos que aprender a não viver para o nosso próprio umbigo. Nós temos que aprender a não viver como se é uma crença hedonista em que você tem que viver para dar prazer a si mesmo. Se te dá prazer, faça. Mas nós não podemos viver olhando só para o nosso próprio umbigo. Mais abaixo tem outro vale, chama-se o Vale dos Filhos de En, ou dos filhos de Tofete. O rei de Israel, Manassés, foi a esse vale e degolou os seus filhos, sacrificou a Moloque. Aquele lugar se tornou um lugar do culto de Moloque, o deus infernal. Esse é o Deus menino. Cuidado, muito cuidado com a adoração a Deus menino, com essa história de menino Jesus. Naquela época de Jesus, naquele lugar, era um lugar onde o lixo era jogado. Aquele vale, onde dizem que vai ser o juízo final, é chamado dos filhos de Inom. E Jesus está falando de um lugar onde o fogo não se apaga, o verme nunca morre, aonde o lixo espiritual será jogado, aonde as pessoas que se deformaram, que perderam seus valores, que se destruíram e se tornaram sem compaixão, serão lançadas. Muita gente acha que inferno é mentira, que isso não vai acontecer, mas Jesus fala de um lugar chamado lixo espiritual, aonde vão estar as pessoas deformadas. Jesus fala que os religiosos, os indiferentes, os efeminados, os adúlteros, os cães, os feiticeiros, os mentirosos, serão jogados nesse lugar aonde o lixo é queimado. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer ali que tem gente se tornando lixo e se tornando um verme e que tem que ser excluído para não ficar no lugar entre os santos. Ele faz essa divisão muito clara. Geena é o lugar dos indiferentes, das pessoas que dizem: eu não tenho nada com isso, eu não tenho que me preocupar em pregar o evangelho, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede, porque toda vez que não fizeste a um desses meus pequeninos, não fizestes a mim. O Vale dos Filhos de Inom, ou Geena, o palco, o lugar onde Lúcifer, a besta, serão lançados. Esse lugar não foi preparado para mim e para você, porque você não é lixo, você é santo. Você está entendendo por que a Bíblia diz sempre que Deus está preparando um povo separado, que o povo de Deus é um povo santo? Porque a Bíblia diz que em contrapartida há um lugar aonde vai ser jogado o lixo. Ele faz essa comparação, e é Jesus quem faz essa comparação. Você não é lixo, você é santo, chamado para deixar de mentir, porque como a figueira, Jesus está com fome de comer um fruto na sua vida. Na Bíblia há muitas metáforas. Qual é o fruto que você está produzindo? Mas tem gente que só se preocupa consigo mesmo, com o seu prazer, e temos que estar atentos, pois ao que tudo indica, esse é o século final. É esse, o 21. Não é outro. A figueira, todas as profecias bíblicas estão indicando que esse é o século final. E há astrofísicos, há engenheiros, há pessoas estudiosas que estão dizendo que esse século tem uma probabilidade muito grande de não acabar. Qual é a sua resposta a tudo isso?
É a sua indiferença? A sua dor? Jesus não falou que você tem que perdoar porque você é bonzinho, mas porque é bom para você. Você está entendendo por que você tem que perdoar? Não é porque você tem que ser bonzinho, não. Isso é bom para você. Jesus não falou para você não se prostituir, não porque Deus quer te dar uma lição de moral. Deus não é moralista, não é isso. Não confundam ser moralista, mas para que nós não nos tornemos lixo. No que você está se transformando? Deus não criou o inferno para nós morarmos. Deus tem um lugar de refúgio, um lugar forte, um lugar de cura, um lugar de transformação para você morar. Tem muita gente que diz, para quê? Para que igreja? Para que Deus? Se você optar por viver longe de Deus, você vai ter que viver longe de Deus por toda a eternidade. Esse é o problema. O problema não é você não vir à igreja. O problema não é você não querer saber de Deus nessa vida. Isso não é problema. Essa vida acaba logo. Se você disser, que igreja, que pastor, que besteira, que Bíblia, eu vou viver minha vida, vou fazer o que eu quero, tudo bem. Não tem problema nenhum. Esse não é o problema. O problema é que você vai ter que viver assim por toda a eternidade. Porque um dia você vai sair disso aqui, ó. Um dia você vai ter que sair daqui. A morte vem para todo mundo. Todo mundo vai sair desse tabernáculo. A Bíblia chama isso aqui de tenda. Por que tenda e tabernáculo? Porque é provisório. Você só fica aqui 100 anos no máximo. 100, 107, 110. Isso aqui é uma tenda. Tenda é uma habitação provisória. Tenda ou tabernáculo é um lugar que qualquer chuva mais forte destrói. E é o que acontece. Em Apocalipse 20 diz que se estabeleceu um trono no dia do juízo final. Como é que você vai chegar naquele dia? Você vai dizer que não tinha tempo para Deus? Ou que você tinha sua religião? Ou que seu próximo não era prioridade? Jesus falava dos religiosos. Jesus disse que todo religioso é como um sepulcro caiado. Como é que é um sepulcro caiado? Caiado ou caia é você pegar um cal, vem de cal, e passa, não está vendo um sepulcro, tem um monte de osso lá dentro, tudo fedendo, podre, carne podre, osso apodrecendo, aí você tampa para não ter cheiro, aí você pega o cal, mela ali, e passa ali, bota uma flor em cima, não fica bonito? Fica. Jesus disse que o religioso é como um sepulcro caiado. Você olha por fora e tem uma aparência boa, mas por dentro está cheio de podridão. O fim dos tempos chegou. Talvez você seja um religioso, mas Jesus não é religião. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus tem lugar de cura, de transformação para você. Tome a decisão de mudar a sua vida e comece a fazer algo para que isso aconteça. O caminho de Deus para você é perfeito. Escolha andar nele. Você não tem que se transformar num Bíblia, que pega uma Bíblia, dá licença aqui, amor, bota debaixo do braço e só sai com ela. Aleluia, glória a Deus. Isso é um lunático. Isso não é, isso é um religioso. Jesus não quer religiosos. Jesus quer uma pessoa disposta a ser transformada por Ele. Jesus não era um lunático que vivia de mão levantada ao Pai. Oh Deus, não. Jesus convivia com as pessoas, comia com o pecador. Jesus andava para todo canto, conversava com todo mundo, não despedia ninguém vazio. É assim que Deus quer que você viva. Não é oh aleluia, glória a Deus, estou tendo uma visão, oh irmãos, não é assim. Você tem que ser uma pessoa normal, até para você ter credibilidade. Amém? Vamos orar. Jesus querido, muito obrigado pela tua palavra.